Então seja bem-vindo à aula 3 das ferramentas de Self-Service BI. Aqui na aula 3 nós vamos falar sobre importação de dados do Access com Power Query para a criação da nossa primeira tabela dinâmica. Para a realização dessa aula vamos precisar de dois arquivos que estão aí abaixo desse vídeo. Clica, você vai baixar essa aula 3 e esse arquivo de Access chamado Northwind. Vou clicar duas vezes aqui em aula 3. Então, como a aula agora vai falar sobre conexão com bases de dados externas, ou seja, banco de dados do Access, do SQL Server ou qualquer outro banco de dados por meio de conexões ODBC. Então, são bancos de dados externos. Mas para você entender essa banco de dados externo, ou seja, primeiro tudo que está aqui dentro do Excel das planilhas, então é algo interno aqui da planilha. Então, externo. Por externo, a gente já entende que é algo que está fora do Excel. E aí, aqui mesmo no guia dados, isso aqui é o Power Query. Isso aqui são as ferramentas, obter e transformar dados, as ferramentas do Power Query. Antes de eu utilizar essas ferramentas, um exemplo, se eu quiser criar uma tabela dinâmica a partir de uma planilha existente, eu vou clicar em qualquer lugar da planilha, vou clicar em inserir, tabela dinâmica. Aqui ele já selecionou os dados da minha planilha, vou clicar em OK, ele já cria aqui a minha tabela dinâmica e aqui os campos que se eu quiser utilizar. Por exemplo, eu quero cliente, sexo e data. E como essa tabela dinâmica ela não tem valores monetários, por exemplo, então não tem assim muito o que analisar nela, foi apenas um exemplo. Aqui eu poderia apenas utilizar cliente e utilizar sexo, data ou estado no filtro. Apenas no filtro. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui o estado, arrastar o estado aqui para o filtro, para eu poder selecionar aqui, Bahia, ok, tá? Para utilizar então como um filtro. Mas o que eu quero mostrar aqui ainda não é nem a utilização da tabela dinâmica, e sim que eu estou criando a tabela dinâmica a partir de dados aqui de uma planilha. Agora, se eu quiser fazer uma conexão externa, nós vamos fazer a primeira conexão agora. Eu vou criar uma planilha em branco aqui. Você pode criar uma planilha em branco aí também, arrastar aqui se você quiser. A nossa primeira conexão, dados, obter dados do banco de dados. Está aqui, ó, do banco de dados do Microsoft Access. Eu vou clicar aqui. Você vai procurar onde você baixou o arquivo Northwind, vai selecionar ele e vai clicar em importar. Vamos aguardar enquanto ele está fazendo uma conexão com o banco de dados do Access. E aqui ele vai trazer todas as tabelas que fazem parte daquele banco de dados. Nós vamos escolher aqui a tabela de pedidos. Aí ele vai demorar um pouco. E eu vou clicar em carregar. E aqui ele carregou a tabela de pedidos. O que é interessante é que o que eu fizer aqui nessa tabela não altera nada no meu banco de dados aqui, tá? Ele criou uma conexão. Essa conexão é como se fosse uma consulta, ele vai extrair os dados. Então, se esse banco de dados estiver sendo utilizado por alguma área da empresa, todas as vezes que você abrir o Excel, ele vai carregar, para você os dados que foram inseridos lá no banco de dados. Se você clicar aqui também em atualizar, ele vai sempre atualizar os dados. Então, você pode, por exemplo, em um departamento, a pessoa está utilizando esse banco de dados do Access e você aqui no Excel está analisando esses dados. E poderia ser qualquer outra conexão com qualquer outro banco de dados, por exemplo, que está sendo alimentado tanto no ambiente interno da empresa, como se for um banco de dados externo, na intranet, por exemplo, ou na internet. Tá? Esse banco de dados vai estar sempre carregado aí no seu Excel. Então essa foi a primeira forma. Eu queria mostrar apenas essa conexão com o banco de dados Access. Você viu que é muito simples e a partir daqui eu posso clicar, inserir tabela dinâmica. Ele selecionou todos os dados, eu vou clicar em OK. E aqui ele traz todos os campos. Eu posso fechar essa parte aqui da consulta. E aqui nós vamos criar uma tabela dinâmica com a data. Vamos colocar aqui data do pedido, taxa da remessa, data do pedido e taxa da remessa.
Aqui o interessante é aqui, você verificar que aqui em valores ele colocou a soma de valores, então o total geral aqui tá uma soma, e ele colocou as datas agrupadas aqui, ó. Se eu clicar em janeiro, ó, ele tem umas datas agrupadas aqui. Fevereiro, ó, tem as datas agrupadas aqui. Se eu quiser formatar esse campo aqui em formato moeda, eu não posso selecionar tudo aqui e vir direto aqui em formato moeda. Não, eu tenho que vir pelo próprio campo aqui, ó, de valores. Eu vou clicar aqui, configuração do campo de valor, formato do número. Aí aqui eu coloco moeda e ok. E ok. Então é por aqui que eu formato. Mais uma vez, só para lembrar, se por acaso eu abrir esse banco de dados aqui e acrescentar mais algum detalhe de pedido nele, automaticamente os meus dados aqui vão ser atualizados, consequentemente a minha tabela dinâmica também, o valor final e o valor aqui no caso do mês corrente. Voltando aqui em planilha 3, se eu quiser editar alguns detalhes dessa consulta, eu clico em qualquer lugar da tabela, vou clicar em consulta. Aqui eu posso alterar as propriedades dessa consulta, editar ela. Aqui em atualizar eu posso clicar aqui em atualizar, mesclar, acrescentar, exportar arquivo de conexão. Eu vou clicar aqui em propriedades. Eu posso definir aqui em propriedade o seguinte, está aqui, habilitar a atualização em segundo plano e atualizar a cada. Aí eu posso determinar aqui, por exemplo, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, dependendo da necessidade. Ou lembrando que se o banco de dados estiver em constante atualização e você não necessitar desses dados atualizados a cada 5 minutos, você não vai colocar a cada 5 minutos, porque cada atualização ele vai travar a planilha. Vai travar, mas ela vai dar aquela travadinha porque vai estar carregando. Então você vai colocar aqui, por exemplo, se você realmente precisa de 30 em 30 minutos, você coloca. 30 em 30 minutos você precisa que essa planilha esteja atualizada para você acompanhar os dados que estão sendo lançados lá no seu banco de dados. Você coloca aqui. Você pode também ignorar isso aqui e colocar atualizar dados ao abrir o arquivo. Então somente na hora que você abrir o arquivo que ele vai atualizar esses dados. Então você determina aqui qual que é a periodicidade que você quer que esses dados sejam atualizados, ok? E se você quer se especializar em Excel, eu gravei um treinamento completo, uma formação completa em Excel, Self-Service BI, essas ferramentas que você acabou de ver aí no vídeo, e também Power BI Microsoft. Eu vou deixar aqui um link de um combo com esses dois cursos, Power BI Microsoft e o BI dentro do Excel. Clicando no link que eu deixei aqui abaixo e aqui acima desse vídeo, você vai ter acesso a um treinamento exclusivo, com uma oferta exclusiva para você que me acompanha aqui no canal. Clica e aproveita. Forte abraço e até o próximo vídeo.